Olá pessoal, eu acredito que vocês devam estar se perguntando, né? O que é esse vídeo aí do começo, né? Essa situação aí. E a gente já vai entender então o que se trata ali. Eu tô aqui, são 1 hora da madrugada, tô com insônia, não consigo dormir. Aí eu resolvi entrar aqui no meu quadrado aqui com isolamento para poder gravar esse negócio. Assim, a qualidade do vídeo não vai ser ótima. Eu não tenho um recurso muito eficaz para esse tipo de coisa, mas se puder estar elucidando aí o que a gente vem acompanhando nas aulas online e o vídeo ajudar, tá ótimo. Então, assim, primeira questão, né, que eu vou fazer para vocês. Quando você viu esse vídeo na abertura e reparou aquela situação ali, eu acredito que a primeira coisa que se fez foi fazer aquela pergunta, mas o que que é isso, né? O que que significa isso, né? O que que é isso e qual o significado disso, né? O que que é aquela boneca? O que que é essa sala? O que é, né? O que é esse vídeo, né? O que tá acontecendo, né? Garanto que a grande maioria fez essas perguntas, eu acho, né? Grande maioria, isso é natural, fazer esse tipo de questão quando você se depara com uma coisa estranha. Esse vídeo aí serviu para ilustrar uma situação e a gente experimentar, né, de uma forma tosca, é lógico, né? Mas experimentar justamente ah, uma coisa que é da natureza humana e que faz parte, então, da vida do ser humano, que é fazer questão, pergunta, sabe? Se questionar, né? O que é aquilo, né? Qual o significado disso? Por que disso? Por que é assim? Por que as coisas são assim? Às vezes a gente fala isso em sala de aula e parece meio distante, sim. A gente, nossa, né, o que os caras tá falando, né, de indagação, de investigação, investigação racional, e parece algo assim que tá bem longe. E aí às vezes a gente fala em sala de aula, mano, mas isso é da natureza humana, daí às vezes parece que o aluno não percebe que faz parte dele também isso. Se perguntar, eu garanto que alguém quando viu aquela boneca perguntou, nossa, mas o que que é isso, né? Que coisa bizarra. Será que é isso que significa isso, né? Todo mundo, todo mundo não sei, né? Mas o grande que a maioria que abriu o vídeo e olhou isso aí fez essa questão, nossa, mas o que que é isso, né? Então, eu já abro esse vídeo comentando justamente isso. E daí eu vou fazer comentários sobre a aula, seguir alguns tópicos sobre a aula da professora lá, né? Das aulas online. Então, o primeiro tópico que eu estou abordando é justamente isso. É da natureza humana questionar. Essa atitude de se questionar, né, perante algo estranho, como a gente tem aí no começo desse vídeo o exemplo, né? Essa atitude humana de se questionar perante aquilo que é estranho, aquilo que é desconhecido, aquilo que é desconhecido da gente. A primeira atitude que a gente faz é questionar, sabe? É se perguntar, mas ué, como isso acontece? Como isso foi possível? O que é isso, né? O que está acontecendo? Não estou entendendo isso. E essa é uma atitude humana. É da natureza do ser humano se questionar. Quando o ser humano não se questiona, ele não está exercendo uma coisa que é da natureza dele. Então, essa atitude de fazer questões, de fazer indagações a respeito daquilo que é estranho, daquilo que é bizarro, daquilo que não é corriqueiro, daquilo que nós desconhecemos, fazer indagações, questões, já é uma atitude filosófica. Então, o que é filosofia, se a gente fosse perguntar assim a princípio? Filosofia é uma atitude que nasce da natureza humana.
questionar, perguntar, fazer indagações, perguntas sobre coisas desconhecidas é da própria natureza do ser humano. Isso deveria de estar claro para todo mundo. Assim como o fato de pensar também é da própria natureza do ser humano. Então, quando a gente pensa em filosofia, pensa na questão do aprendizado, como foi dito muito no vídeo, o aprendizado da filosofia, a gente tem que sempre pôr em mente que isso faz parte da natureza humana, que isso não é uma coisa deslocada da nossa realidade, sabe? Não é uma coisa que aconteceu só lá com o pessoal da Grécia Antiga e só lá com os gregos. Isso é uma coisa que é natural do ser humano, fazer questões. O problema é desenvolver isso, desenvolver essa atitude. Filosofar seria justamente a gente seguir adiante nessa atitude que é natural nossa. Então, retomando aquele exemplo bizarro do começo do vídeo, eu concordo, é bizarro, é tosco aquilo até. Mas é o que eu tenho, um recurso que eu tenho, mas é um exemplo, né? De repente você vê uma boneca se mexendo numa sala, você não conhece, não sabe onde é, o que é aquilo, o que significa, e de repente aquele vídeo termina e assim. E aí você se pergunta, né? Nossa, mas não entendi nada disso, o que será que é isso? Então, esse fato de você se pôr nessa atitude de se questionar, de questionar esse acontecimento estranho, bizarro, que te causa estranhamento, espanto, é uma coisa desconhecida de você, isso é uma atitude humana, e essa atitude de questionar as coisas faz parte da natureza humana, e isso já querendo ou não, já é o primeiro passo de você aprender a filosofar, se questionar. A grande maioria das pessoas não questionam. A grande maioria das pessoas, elas não fazem indagações, perguntas, questões. Às vezes elas engolem, elas aceitam, elas assimilam aquilo que é dado para elas, né? E aí assim a gente se afasta da filosofia. Mas a filosofia, se eu fosse então montar uma resposta da palavra, da questão, o que é filosofia, né? A primeira coisa que eu queria que vocês colocassem assim, de primeiro plano já, é que a filosofia é uma atitude que envolve o que? A questão, uma atitude que envolve a indagação, uma atitude que envolve a pergunta, a questão. Então, quando a gente usa a expressão o que é lógico que em filosofia, e se tratando de filosofia socrática, quando a gente usa a pergunta o que a gente está levando isso para um plano um pouco mais profundo da questão. Mas o fato de você fazer essa questão, o que é isso, o que é aquilo, você já está começando a filosofar. Então, quando você aprende a filosofar, como foi colocado lá no vídeo, aprender a filosofar, o primeiro passo para você aprender a filosofar é você saber fazer boas questões. Aprender a filosofar, o primeiro passo é você aprender a fazer boas perguntas. Então, essa é a primeira parte do vídeo.